que tem favorito nessa outra final, mas o fato é que Duda Sampaio está jogando muito. Até ver aqui, achei que era ela que já ia começar a falar aqui no meu ouvido. Eu acho que, assim, nos últimos 2 anos, assim, né, gente? Podemos falar que a Duda Sampaio tem sido um diferencial no meio de campo do Corinthians. Opinião de vocês Sem aí, dúvidas. Eu acho ela um motorzinho no meio de campo, né? Porque ela é uma peça fundamental e muitas vezes ela não é a protagonista, às vezes ela é, mas independentemente do momento em que ela aparece fazendo gol, como foi nessa última partida, ela é fundamental para o funcionamento do time, né? Ela dá qualidade na saída de bola, ela distribui o jogo, ela toca a bola, o jogo passa muito por ela, embora o Corinthians seja um time muito coletivo, e a gente fala isso aqui a exaustão, né? Tanto que a gente nem sabe quem são as 11 titulares, porque é um time que troca bastante desde o Arthur Elias, mas passando também pelo Piscinato, e Duda Sampaio continua sendo essa peça fundamental. Então ela é esse motorzinho, essa qualidade, essa distribuição, essa qualidade para chegar no ataque também, não só para tocar, para passar, mas também para chegar lá na frente. Foi um nome muito importante para a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos também, ou seja, ela aparece em vários setores do campo, ela se movimenta. Eu lembro de fazer um jogo no estádio, a final do Brasileiro Feminino, Corinthians e São Paulo, onde você olhava estava a Duda Sampaio, ela ocupa todos os lugares. Então ela é um diferencial bem grande desse time do Corinthians, sim. E aí fez o gol que dá ao Corinthians a vantagem aí nessa decisão de poder até empatar. O ingresso do Corinthians, Ju, já não é de graça, vai de 22 a 58 reais aí. Jogo no domingão, 11 horas da manhã. Dá para esperar estádio cheio e show do Corinthians? Ou podemos ter uma história diferente do que foi na final do Brasileiro? Olha, dá para esperar, sim, casa cheia, porque a torcida do Corinthians sempre é muito presente, compra a ideia toda vez, todavia sempre está lá. Só que a questão do show, né, do Corinthians, o Corinthians é favorito, sim, nessa final, mas o São Paulo, eu vejo que com peças como a Dudinha, que ao meu ver fez um bom jogo no jogo da ida no Canindé, eu não tiraria ela, teve, né, o Thiago acabou tirando ela no segundo tempo, e ela que estava sendo aquele desafogo no ataque do tricolor, mas é um Corinthians que no primeiro tempo, nesse jogo no Canindé, foi um jogo muito parelho, um pouco presunçoso, porque não teve grandes truncado, né, finalizações. Ju? Meio amarrado. Exatamente. Ali no meio de campo, chato, foi mesmo. Total, chato, exatamente. Chato, amarrado, truncado. E o São Paulo também. Quando o São Paulo tinha oportunidade, foi as duas equipes. E no segundo tempo, porque se você não chegar e matar diante do Corinthians, você vai correr um sério risco de tomar. No segundo tempo, o São Paulo veio melhor. Eu achei que o São Paulo chegou melhor, teve mais volume, e depois o Corinthians foi equilibrando melhor as ações da partida. Eu achei a partida da Carol Nogueira, na primeira etapa, principalmente, muito abaixo. Né? Na verdade, ali, até a Zanotti não jogou muito bem no primeiro tempo. Enfim, o coletivo, a engrenagem do time do Corinthians não funcionou no primeiro tempo. E o São Paulo também deixou muito a desejar. Na segunda etapa, uma conversa no vestiário, né, o Thiago Viana melhorou a sua equipe e o Corinthians depois também conseguiu equilibrar e ficou um jogo mais movimentado, um pouquinho mais intenso, porque não teve intensidade na primeira etapa, foi bem amarrado, como a Lu falou, e muito truncado. Só que você tem uma Duda Sampaio, que é uma referência técnica nesse time do Corinthians. Uhum. Então, a bola vai passar por ela e ela vai chutar. Tem um belíssimo chute de fora da área, né? Onipresente, como a Lu falou, ocupa bem os espaços do campo. E foi isso que aconteceu. E ela fez esse belíssimo gol ali com um belo cruzamento da Yasmin, né, na grande área. Então, eu vejo que é um jogo que o Corinthians, na Neoquímica Arena, dentro dos seus domínios, é favorito. Só que o São Paulo pode dar uma resposta. Mas vamos ver como vai ser a engrenagem desse time. Eu gostei também da partida da Serrana. Ela se entendeu muito bem na segunda etapa com a Dudinha.
né, ali jogando um pouquinho mais por dentro. A baixa da Ariel também senti falta, porque está machucada, não pôde jogar esse jogo da ida. Então, vamos ver como vai ser, mas o coletivo do Corinthians eu vejo ainda mais incisivo para essa final, ainda jogando na sua casa. Ali uns 30 mil, eu acho que possa assim acontecer 11 horas no domingo na Neoquímica Arena. Ou mais até. Agora, Diga, Yara e Lu. Ju, a gente está esperando uma resposta do São Paulo contra o Corinthians já tem um tempo, né? A gente fala assim, agora o time tá arrumado, agora o time com o Thiago Viana tá bom, agora vai. E continua dando Corinthians. São 5 vitórias das Brabas nos últimos 5 jogos. A gente viu a final do Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo no Morumbis, o São Paulo fez uma primeira etapa bem, teve um bom desempenho no jogo, acabou derrotado. E aí a fatura já estava liquidada. É um time que, apesar de ser bem encaixado, de ser um bom time coletivo e de ter bons valores individuais, ainda peca um pouco na questão anímica, às vezes sente o jogo, coisa que a mentalidade do Corinthians, né, mais do que preparada, está no momento de adversidade, o Corinthians sabe superar isso como ninguém. O São Paulo, às vezes, ele tem uma queda nesse momento. No momento decisivo, o São Paulo baixa a guarda e tem dificuldade. No jogo também, no Campeonato Brasileiro, na primeira fase, o São Paulo estava vencendo até o finalzinho. O Corinthians foi lá e virou. Então, precisa dar uma resposta tanto em relação ao futebol, quanto nessa parte mental, sabe? De chegar e falar, não, agora é a nossa hora. Foi a pergunta que eu fiz para a Kátia. Chegou a vez, agora a gente vai vencer. Nesse primeiro jogo, concordo com a Ju, concordo com tudo que a Ju falou. Foi o primeiro jogo, um primeiro tempo bem amarrado, bem truncado e tal. No segundo tempo, São Paulo volta melhor. Mas aí o que acontece? São Paulo peca na finalização e o Corinthians é o quê? Mais efetivo. E aí, com o gol da Duda Sampaio, já saiu em vantagem nessa primeira partida. Então é um São Paulo que vai ter que se superar e lidar com essas questões que vem sendo um problema para o São Paulo diante do Corinthians para conseguir passar. Como diria, né? A ver. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Se tem uma hora, a hora é agora para não ter desculpa. E as Brabas que venceram a Copa Libertadores foram homenageadas na Arena Corinthians, desfilaram lá com o troféu, com toda a magia. Temos as imagens, produção, para a gente colocar aqui na tela, das Brabas ganhando esse carinho, né? Porque é importante, depois de uma conquista, né? Que às vezes é longe de casa, sem um público no estádio, ir na arena e compartilhar. E a Zanotti já colocou a mão na taça ali e já saiu andando. Não tinha as fitinhas, né, para Portilho, porque a Portilho ela brinca de que é difícil encostar na taça. Enquanto ela não consegue chegar na taça, ela fica com as fitinhas da comemoração. E o Corinthians chega embalado, né, Lu? Porque vem de uma conquista de Libertadores, recuperando suas atletas, né? A Zanotti fez uma excelente competição, ganhou destaque, o Piscinato vem mais confiante, é um favoritaço, podemos dizer assim. Eu acho que você falou uma palavra bem interessante, que é a confiança, né? Porque esse Corinthians, ele foi muito questionado ao longo da temporada. Não é o mesmo, a gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, não vou ficar repetindo. Mas chega, mas não é o mesmo, mas chega. E eu acho que os títulos dão um pouco do embasamento, do aval, né? Da validação, na verdade, que o Piscinato estava precisando. Ele mesmo sabe que as comparações vão ser inevitáveis, que qualquer um no lugar do Arthur Elias sofreria esse tipo de pressão, mas eu acho que quando ele tem os títulos, os números, ele ganha tranquilidade, ganha confiança até para implementar as próprias ideias nessa equipe do Corinthians. Então ele vem de um título do Campeonato Brasileiro, de um título de uma Libertadores, e eu vendo essa cena aí, é muito legal ver elas passeando com essa taça Libertadores em um jogo do Corinthians masculino, né? Porque acaba chamando todo mundo, né? Olha o que a gente conquistou, dá visibilidade para a modalidade. O momento é completamente diferente. Total, e aí a gente vê qual é o que tá dando certo, né? Muita coisa. Vamos falar a verdade, qual é o que tá dando certo. E e chama a atenção, né? Para quem ainda torce o nariz, para quem ainda vira o olho, começar, olha que legal, elas conquistaram. Aí começa ali nesse trabalho de formiguinha a acompanhar um pouco mais. Então eu acho essa integração do masculino com o feminino muito legal e muito importante. Mas voltando ao que a gente estava falando, eu acho que esses títulos vêm para dar essa confiança na temporada, chega num grande momento, apesar de ter sido uma Libertadores de um título importante, não foi aquele desempenho que a gente esperava,
mas é sim algo que dá uma chancela, um selo. Então, para mim, o Corinthians chega como bem favorito aí nesse jogo contra o São Paulo. Claro que está aberto, né? Um placar, uma vantagem pequena, mas vejo um favoritismo do Corinthians sim.